Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos, mais um capítulo, mais um programa em que nós podemos ler, comentar, compreender melhor essas questões espirituais. Falando hoje sobre as missões dos espíritos. Será que os espíritos têm missões? Você já parou para pensar sobre isso? Então, daqui a pouquinho, pegue seu caderno, seu livro, nós daremos início e continuidade ao Livro dos Espíritos. Eu sou Solange Samuel Godoy, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange, tudo bom? Queridas irmãs, queridos amigos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos com temas espirituais que nos elucidam, que nos fazem pensar muito melhor sobre as coisas da vida verdadeira, não dessa ilusão onde nós estamos, muitas vezes perdidos nos cipoais das conformações, das inconformações, da preocupação com coisas inúteis. Portanto, é uma oportunidade muito grande que você tem de também enriquecer a sua meditação a respeito do futuro. Você constrói o seu futuro e isto será muito importante quando nós estivermos indo para o outro lado, né? Por falar nisso, o nosso programa de hoje vai começar de uma forma um pouco diferente. Nós temos um irmão muito querido lá da cidade de Torino, na Itália, ou Turim, como nós a conhecemos. E ele é responsável por várias iniciativas do movimento espiritualista na Terra, principalmente naquele país irmão, a Itália. Ele tem uma iniciativa ligada ao cinema. Você que gosta de produzir filmes, longa-metragens, curta-metragens, documentários, desenhos animados, há um festival, é o terceiro festival que ele está fazendo. E as pessoas podem se inscrever, podem enviar para essa instituição, para esse núcleo, esse festival, que uma comissão julgadora vai analisar cada trabalho, você pode enviar o seu trabalho. E com isso, estando ligado ao tema da vida depois da vida, que eles lá chamam de escatologia, né? Eles estarão avaliando e os melhores trabalhos serão exibidos, receberão as premiações que o próprio festival apresenta. Então, ele fez um pequeno vídeo e nós vamos apresentar para você aqui, para você saber, quem sabe você se interesse para inscrever o seu talento, sua produção artística dentro dessa oportunidade de torná-la conhecida, desde que ela esteja vinculada aos temas da vida depois da vida, da espiritualidade. Então, acompanhe conosco, você vai ver aí. Hola, soy Annunziato Gentiluomo, el director artístico del Live Beyond Life in Festival, que he fundado con Andrea Morgan y Matteo Valier. El Live Beyond Life in Festival está propuesto por la Universidad Popular Arte y Movimiento, en sinergia con la Asociación Cultural System Out, con el Religion Today y con l'AREI, y está conectado con dos congressos diferentes. Andare oltre uniti nella luce e oltre l'oltre. El Live Beyond Life in Festival, a través del cine, quiere investigar sobre los temas escatológicos, sobre todo sobre la muerte y sobre lo que hay después de la muerte. El Live Beyond Life in Festival acoge lungometrajes, cortometrajes, documentarios breves, películas de animación y productos de videoarte. Hay un comitato de selección que va a visionar todas las películas que llegan de todo el mundo y después las que están seleccionadas pasarán directamente en el concurso. Nosotros queremos demostrar a través del cine de la importancia de hablar sobre el tema de la muerte y sobre todo del más allá de la muerte, proponiendo visiones diferentes que están atadas, por ejemplo, al samsara, al dharma, al karma o a la experiencia de premuerte o de visiones del lecho, de la cama de muerte. Te puedes inscribir con tus películas mediante dos plataformas diferentes, Film Freeway y Festom, y todas las informaciones sobre el Live Beyond Life in Festival
se puede encontrar en el website que es livebeyondlife.net. ¿Qué puedo decir? Te esperamos tus productos y queremos poco a poco crear un agora, un grupo de autores diferentes, directores, autores que se ocupan e están interessados sobre el tema de la muerte. Gracias. Então, você viu que legal, que interessante? Como tem gente no mundo todo tentando fazer as coisas chegarem às pessoas para meditar através de diversos caminhos. Temos tanto a TV Mundo Maior, temos as iniciativas artísticas de teatros, de filmes, e com isso um público se amplifica, não é mesmo? E você pode ajudar a difundir essa notícia para outras pessoas. Lá no nosso site da TV Alvorada Espírita, seja no Facebook, seja na nossa página, você vai encontrar esse vídeo. Se você quiser, você poderá baixá-lo e pode enviar para as pessoas que você conheça, que gostam dessa iniciativa artística, e assim você poderá cooperar para que as pessoas que às vezes não têm espaço para apresentar seus trabalhos possam encontrar no festival, no terceiro festival, A Vida Depois da Vida. Você poderá dar a essas pessoas a chance de elas serem conhecidas também, ok? Bem, Solange, vamos dar continuidade então à ocupação e missão dos espíritos. Vamos lá? Vamos lá. Bom, no nosso primeiro slide nós temos É um tema novo, né, Solange? Nova, tem entrada nova, veja lá. Vamos Slide ver. número 1, olha aí, ó. Ocupações e missões dos espíritos. Olha, ali nós vemos um espírito em processo de desencarnação e o perispírito dele sentado no colo da mãe, com os amigos que estão ao seu lado. Temos uma reunião mediúnica à esquerda embaixo, espíritos projetando telas mentais para que a entidade que se comunica também possa ser esclarecida. Temos à direita a figura de Francisco Cândido Xavier e o irmão Jacó sendo orientado pelo Espírito Emmanuel sobre a necessidade de aguardar a sintonia com o médium primeiro, para depois contar a sua história. São missões e ocupações dos espíritos. Sem contar, Solange, essa imagem muito inspiradora, essa mão com esse controle de uma galáxia, não tão bonito, tão inspirador, como sendo ocupação e missão dos espíritos, não é? E o que nós vemos aí nessa imagem, olha quantos espíritos estão em volta, por perto, auxiliando os encarnados. Isso mesmo. E agora, depois que nós vimos essas informações ilustrando a ideia, vamos para o primeiro slide de hoje, slide número 2. Os espíritos têm outra coisa a fazer do que se melhorar pessoalmente? Porque a gente está vendo que a reencarnação envolve o trabalho da melhoria individual. Nós ficamos longamente tratando desse tema da evolução. Da evolução, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Agora, além de evoluir pessoalmente, eles têm outra coisa a fazer? É a pergunta 558. Vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Veja só, então, observamos que os espíritos, além de evoluírem pessoalmente, eles também são responsáveis pela execução da vontade de Deus. Alguns são ministros, mas nós vimos que há muitos espíritos que, não estando na categoria ainda dos espíritos superiores, dos espíritos puros, que são aqueles que têm a função de cumprir as vontades divinas no universo todo, eles ainda estão, mesmo no nível em que se encontram, realizando missões, tarefas, com a finalidade de melhorar a estrutura onde eles estão, ajudar as pessoas a se encontrarem, a evoluírem. Então, você vê que muitas destas ações estão sendo também mantidas por todos os espíritos nos seus diversos patamares de evolução. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se nessa resposta, Solange, os espíritos disseram a respeito daqueles que são superiores, volta aí o slide 3, você vai ver, olha, eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. São os espíritos puros, os espíritos elevadíssimos.
Agora, Kardec, ele vai para a pergunta 559, no slide número 4, porque ele quer saber o quê? Aquilo que você vai ver aí na tela, no slide seguinte. Vamos ver. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Se os superiores são os ministros de Deus, os imperfeitos, os inferiores, servem para alguma coisa? Eles fazem alguma coisa também? Eles têm algum papel útil no universo? Vamos pensar, olha aqui para mim, vem cá. Vamos pensar. Veja só, numa sociedade nós temos pessoas inteligentíssimas, cientistas, professores, são médicos, engenheiros, pessoas de profissões bastante elevadas do ponto de vista cultural. Eles trabalham, eles fazem consultas, ele opera o coração, eles constroem edifícios, eles fazem a sociedade progredir tecnologicamente. Mas será que só eles que têm tarefas? O ascensorista, quando tinha o elevador, que precisava de ascensorista, o pipoqueiro, o que varre a rua, o que desentope o encanamento, o pedreiro, eles também não têm uma função? Eles podem não ter estudado, não ter uma faculdade, não ter tido um processo de aculturação mais intenso. Eles, porém, estão inúteis na sociedade? Nós sabemos que não. Ao contrário, eles são aquela parte mais volumosa da mão de obra que existe na Terra, e eles com isso vão aprendendo alguma coisa. Então Kardec quer saber se os grandes espíritos eles são aqueles responsáveis por cumprir a vontade divina, e os inferiores, os imperfeitos, têm alguma coisa para fazer de útil? Vamos ver o slide seguinte, o que os espíritos respondem. Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tão bem como o arquiteto? Então, é uma grande reflexão que ele faz, e ele nos remete à ação dos espíritos na questão 540. Você está vendo ali, ele faz uma menção entre parênteses da questão número 540, que é aquela que nós já vimos aqui, em que nos ensina que os espíritos atuam sobre os fenômenos da natureza em grande massa, tanto aqueles que são os responsáveis por dirigir os fenômenos, quanto aqueles que vão executar esses grandes movimentos da atmosfera, em tempestades, furacões ou chuvas. Eles também atuam nos fenômenos da natureza, e isso é uma oportunidade de eles também estarem sendo utilizados para realizar coisas para as quais eles estão mais capacitados do que os espíritos muito elevados, que não estarão muito aptos a interferir diretamente na matéria densa. Eles precisam de espíritos mais próximos dessa matéria densa para atuarem sobre ela. Portanto, eles também têm uma função, e é isso que ele está respondendo aqui. O pedreiro também não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto que projetou o prédio? Não é, Solange? Isso mesmo. Vamos para o próximo slide, vamos lá. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Será que os espíritos têm, cada um deles, atribuições específicas, especiais, como a pergunta está dizendo? Vamos pensar assim, né? Você vai numa empresa, a empresa tem 500 funcionários. Vamos imaginar que seja uma empresa grande que tenha 500 funcionários e que tenha muitos departamentos. Me diz uma coisa, tem alguém lá que foi contratado para não fazer nada? Para ficar se abanando? Para ficar ocupando o espaço e ficar sentado na cadeira? Ou cada um que está lá tem uma tarefa? Mesmo que seja simples, mesmo que seja apenas pequena, mesmo que seja de limpar o banheiro, de trocar um copinho de água, ou de fazer a beleza do jardim, arrancar o mato, podar a árvore. Eles todos têm uma tarefa específica ou foram jogados lá sem nada para fazer? É o que Kardec está perguntando. Vamos ver o que respondem os espíritos na sequência? Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo,
Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água, no ar e etc. Então, nós vemos aqui, quando os espíritos têm cada um atribuições especiais, nós estamos vendo que nada no universo existe ao acaso. Cada um tem a sua função e todas as pessoas precisam aproveitar, que é o que eles estão colocando aqui. Todos precisam participar dessa grande evolução, desse grande momento que é estar em diversos postos nas suas encarnações ou desencarnações, mas seja onde estivermos, cada um tem a sua função. E ele está dizendo aqui que há um tempo para tudo. Antes disso, gostaria de comentar essa parte. Vamos colocar o texto aí. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Era isso que eu gostaria de lembrar vocês, ou seja, vocês veem como todos nós temos que adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então, em vários pontos, onde quer que nós estejamos, da forma como vamos reencarnar, ou se nós estamos na erraticidade, no plano espiritual, onde quer que estejamos, nós temos que adquirir o conhecimento sobre todas as coisas. Então é como se nós fizéssemos um grande estágio em diversos locais. E aqui entra agora o que diz o Eclesiastes, que há um tempo para tudo, ou seja, nós não temos um prazo para fazer isso, cada um vai fazendo isso conforme vai adquirindo conhecimento, evolução, maturidade. Então, alguns chegam mais rápido, outros mais devagar, mas cada um no seu tempo. Porque o Espírito André Luiz está falando sobre tudo isto no nosso outro programa, o Espírito da Letra, que é o programa que nós temos para a leitura e comentário das obras do Espírito André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier. Nós estamos estudando então esse livro, Evolução em Dois Mundos. E neste livro, André Luiz conta todos os projetos espirituais de desenvolvimento daquela mônada espiritual, aquele princípio inicial de onde todos nós somos originários. Então ele vai falando que nós passamos pelas fases minerais, depois pelas fases embrionárias dos unicelulares, depois pelos vegetais, depois pelos animais inferiores, e vamos subindo, e nosso perispírito vai se modelando também, vai se desenvolvendo à medida que o corpo físico também vai ganhando esses patamares mais complexos. Por isso então aqui ele está dizendo, há um tempo para tudo. Nós já estivemos entre os que viveram na terra, na água, no ar. É essa referência. Tudo isso está explicado no programa O Espírito da Letra, que nós estamos apresentando, tanto aqui na TV Mundo Maior, quanto também no nosso canal, o youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Você tem lá as 10 obras que já prontas, são 9, e a 10ª que estamos fazendo no programa, que agora está estudando Evolução em Dois Mundos. Então é muito bonito todo esse conjunto de iniciativas para que o ser humano possa chegar a esse patamar de tornar-se um espírito angelical, na medida do seu progresso. Então essa é a postura. Todos nós temos que habitar, temos que aprender, temos que crescer em todas as áreas, não só naquela que estamos acostumados. E o que mais, Solange? Vamos para a pergunta seguinte. Kardec ainda continua perguntando, porque ele vai falar o seguinte, olha só. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Ou seja, será que alguns espíritos que têm determinadas funções, será que isso é permanente para cada um deles? Ou seja, é para sempre? Eles sempre vão exercer essas funções? E essas atribuições ditas exclusivas, elas são sempre relacionadas a uma determinada classe? Então Kardec quer saber mais, né? Será que esses espíritos permanecem nessas funções? Será que são atribuições exclusivas a determinadas classes? É interessante isso, pode vir para mim aqui. É interessante isso porque às vezes você vai na casa espírita, você vê aquela pessoa que está entregando um copinho d'água. Ela fica entregando aquilo 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E se alguém aparece para entregar copinho d'água, ela acha ruim, que o trabalho é dela.
Ou então ela trabalha em alguma outra área, ou ela é ajudante do passista, ou ela é passista, ou ela entrega papelzinho na porta e ela fica ali, não admite que ninguém, esse trabalho é meu, eu que faço isso. Aí o dirigente um dia chega e fala assim, escuta, você estava aqui entregando água, eu preciso que você vá lá entregar o papel. Ah não, esse trabalho é meu, eu só fico aqui, eu já sou aqui o dono, por uso capião, estou aqui. A pessoa às vezes não quer sair daquilo. Kardec está perguntando, põe o texto de novo na tela. Kardec está perguntando nessa questão exatamente isto. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes, eles vão estar sempre entregando água, sempre entregando papelzinho, sempre transmitindo energia no passe, e eles fazem parte então de categorias exclusivas, de certas classes, eles só fazem aquilo, eles não saem dessa situação e eles só evoluem nessa condição, ele é protetor, então ele vai ser protetor nível 1, protetor nível 2, protetor nível 3, protetor superior, protetor perfeito. Ele só evolui como protetor? Você vai ser entregador de água, nível 1, nível 2, nível 3, até ser o entregador superior, até ser o entregador perfeito. Ah, Kardec está perguntando, sabe por quê? Porque existe esse pessoalzinho que fica atarrachado na cadeira, naquilo que ele acha que é trabalho dele, na casa espírita, como existe também essa dúvida em relação à evolução dos espíritos. Os espíritos ficam fixos em classes específicas ou eles vão poder aprender mais coisas em outras áreas? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem o trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com o sacrifício. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que gramar, todo mundo tem que suar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa se esforçar para tornar-se melhor. Deus não tem classes privilegiadas, não tem classes exclusivas, não tem prediletos. Deus deixa que todos evoluam e, no entanto, cada um vai evoluir na velocidade que achar conveniente, que achar melhor. Não é, Solange? E essa questão do mérito, ela realmente vale no plano espiritual. Se você tem mérito, você adquire, né, outras, você se torna apto a galgar locais diferentes, às vezes locais mais elevados. Agora, se você não fez por merecer, lá você não vai ganhar mesmo. Não adianta ter, lá não tem quem indica. Lá você tem que ter, vale o seu esforço pessoal e o seu conhecimento. E não tem trabalhos exclusivos. Não tem, eu só faço isto. Não adianta você me pôr para fazer aquilo que eu não sei fazer. Eu só vou fazer isso aqui porque eu já estou acostumado. Não. Nós vamos encontrar, por exemplo, o espírito Alexandre, que é o mentor do livro Missionários da Luz. Ele está lá atendendo a explicações para André Luiz em todas as áreas. E aí chega um momento em que ele tem que coordenar um processo reencarnatório. Ele não é técnico da reencarnação, mas ele está num padrão espiritual superior a todos os outros e ele então vai atuar na reencarnação do Segismundo. Ele não veio do nosso lar só para fazer a reencarnação do Segismundo, ele veio para orientar André Luiz e o Hilário, ou Vicente, naquilo que era necessário para eles aprenderem nos estágios que estão vivendo na Terra. Porém, o que ele tem que fazer, ele faz. Ele atua na recolocação do perispírito de um homem que está morrendo fora do tempo. Ele organiza o processo de auxílio de uma pessoa que ainda não estava na hora de morrer, mas foi para a cama com tantas preocupações e tantos desajustes que o corpo já não estava aguentando, ele ia desencarnar antes do tempo. André Luiz nos conta exatamente este fator, quando uma velhinha que foi a mãe dele, desse homem, vai pedir ajuda. Então, o Alexandre organiza, juntamente com outros espíritos trabalhadores, o processo de recolocação do perispírito antes da desencarnação. Então você vê,
o espírito está qualificando-se para todas estas áreas, por quê? Porque ele não ficou exclusivamente como o magnetizador, só aquele que faz a imposição de energia para a melhoria do corpo físico. Não, ele está detendo um conhecimento, uma grande área, uma vasta área do aprendizado que ele já domina e ele pode ser utilizado para todas estas coisas, não é? Agora, André Kardec faz um comentário a respeito disso. Vamos dar uma lida aqui. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Kardec está dizendo para a gente, é bem óbvio isso. Você quer aprender a tocar música, a tocar um instrumento e ser um bom instrumentista numa determinada área, por exemplo, você tem que se esforçar, conhecer, você tem que saber ler a partitura, você tem que conhecer um instrumento com o qual você vai trabalhar. Então, você vai se enfronhando nisso tudo para que você adquira esse grau de habilidade. E o Kardec aqui faz esse comentário, então, a respeito de que como é importante você se dedicar para aprender, para se desenvolver numa determinada área. E o que nós vamos ver é que os espíritos acabam se desenvolvendo em várias áreas. Conforme o espírito se torna mais elevado, como ele se torna mais, com mais entendimento, mais maturidade, nós vamos ver que esses espíritos mais elevados, eles têm um vasto entendimento sobre diversas áreas. Se nós formos ver, a gente deve conhecer algumas pessoas encarnadas, falando agora de espíritos encarnados, que você vê, nossa, como essa pessoa tem habilidade, parece que ela tem habilidade para quase tudo. Algumas pessoas têm esse conhecimento sobre quase todas as áreas do conhecimento. Você vê, você fala, nossa, como fulano entende das coisas. Mas se a gente parar para analisar, provavelmente é um espírito velho, como a gente diz. Um espírito que está aí na estrada há mais tempo e ele traz consigo essa facilidade, esse conhecimento em diversas áreas. Ele tem um entendimento maior do que a maioria das pessoas muitas vezes a maioria de nós se especializa num determinado caminho e consegue ser razoavelmente bom nesse caminho. Mas esse outro tipo de espírito, que é um pouco mais elevado, geralmente ele é bom em diversas áreas. Então, se você conhece alguém assim, pare para pensar um pouco. E é isso que a gente vê na ordem dos espíritos, é isso que eles estão querendo dizer. Quando no plano espiritual nós vamos estagiando em diversos locais e absorvendo, adquirindo esses conhecimentos em todas as áreas em que atuarmos. Não se acomode, não pense que você já sabe o suficiente para o gasto, como as pessoas falam. Tudo que você puder aprender, você não vai perder no conhecimento. E o seu espírito estará enriquecido. Quando você precisar disso mais adiante, você já está com ele mais ou menos preparado. Esta é a explicação de muitas pessoas que renascem e acabam sendo autodidatas. Na verdade, elas já aprenderam isso em outras vidas, elas apenas estão recordando os conhecimentos que estão guardados dentro dela. Ou, mesmo não sendo autodidatas, elas têm facilidade para determinadas áreas do conhecimento porque ela já trabalhou isto antes. Portanto, conhecer não ocupa espaço. O saber, ele fica no nosso ser e ele sempre é cumulativo. Você vai melhorando e vai se tornando mais sábio à medida que você também amadurece na capacidade de buscar. Pode perceber, o indivíduo preguiçoso geralmente é um espírito mais primitivo. Ele não gosta de estudar, ele gosta de ficar acomodado, não gosta de leitura, não gosta de se interessar por nada. Portanto, ele tem sinais de atraso do ponto de vista evolutivo. Ele é mais... Eu não estou me referindo a pessoas que têm problemas mentais de aprendizagem, que às vezes são consequências de vidas passadas. Eu estou me referindo àquelas pessoas que são lúcidas, que são capacitadas normalmente, mas que não querem sair, do acomodamento. São espíritos ainda que carregam problemas nessa visão de mundo tão especial que é o da evolução, que só acontece pelo esforço do próprio interessado. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima. Kardec continua. Ele fala o seguinte: os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações?
Kardec quer saber. Vai aqueles caras que já estão lá em cima, estão já espírito puro. Lá na escala espírita nós encontramos as definições de espírito puro. Eles já atingiram todos os graus da elevação. Então agora eu vou para aposentadoria. eu trabalhei tanto para chegar até aqui, agora eu quero me aposentar. Eu vou lá para Arraial da Ajuda. O espírito superior vai ficar na praia tomando uma corzinha. Será? Não tem nada para fazer? Kardec quer saber, né? Quem já atingiu todo o conhecimento, agora não faz mais nada, porque já cansou. Está no repouso absoluto. Vamos ver aqui os espíritos respondem. Que você desejaria que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Bom, primeiro Kardec recebe essa resposta direta. Você queria que eles ficassem o quê? Sem fazer nada? Sem fazer nada seria um suplício eterno. Por que eles evoluíram tanto para não fazer nada? Não é? Você queria o quê? Que eles ficassem sem fazer nada durante a eternidade? E por causa dessa resposta, Kardec vai logo para a pergunta seguinte. Põe na tela já a pergunta seguinte. Ele quer saber o que, Solange? Qual a natureza de suas ocupações? Ora, se eles já não vão ficar ociosos, o que eles vão fazer? Qual que é a tarefa que eles têm que construir? Vamos ver então a resposta. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Ou seja, são três atividades. A primeira delas é receber as instruções de Deus. A segunda é transmitir essas instruções a todo o universo. Gente, imagina o que é isso. Imagina essa transmissão dessas ordens em todo o universo. Que trabalho gigantesco que não deve ser isso. E velar, ou seja, cuidar da sua execução. Então, são três vertentes que eles têm que trabalhar, vamos dizer assim, e a gente aqui na Terra não faz ideia do que seja algo desse nível, né? Imaginemos uma pessoa que tenha um potencial de criação muito grande, que seja um arquiteto. Ele é requisitado por muitas pessoas, muitos projetistas querendo fazer em determinado terreno uma escola, um clube, uma instituição de estudo tecnológico, um laboratório. Todos querendo que aquele seja o modelador das aparências, das formas arquitetônicas. Então, imagina se uma pessoa com tanta capacidade ficasse assim, não, eu só faço um de cada vez. Eu só vou fazer um primeiro, aí daqui 3 meses você volta com o outro, daqui 5 meses você volta com o outro. Uma pessoa com essa capacidade, ele pega 2, 3, 4 projetos, então ele senta, ele rabisca um, depois ele para, vai no outro, rabisca outro, depois ele vai de um para o outro. Como, aliás, pintores, artistas famosos faziam, eles não pintavam uma tela de cada vez, eles pintavam várias ao mesmo tempo, e aí ele tinha ajudantes que ele fazia o esboço, o desenho perfeito, os ajudantes iam preparando a tinta, já iam fazendo o fundo, quando ele voltava lá, é como mestre de xadrez. Você já viu algumas exibições de mestres de xadrez que tem 30 jogadores e o mestre vai passando um por um e vai jogando e os 30 vão tendo que responder e ele vai dando a volta assim para jogar com 30 ao mesmo tempo. Imagina isso. Ele chega naquele, já sabe o que vai fazer, vai para o outro, já sabe o que vai fazer, já para o outro, já vai fazendo. Então você percebe que quanto mais capacidade, mais ele tem dinamismo para fazer simultaneamente muitas coisas. Agora imagina o que é um espírito superior ou um espírito puro, que está já na dimensão de compreender todas essas mecânicas e ele estará administrando tudo isso, que aquilo que a gente chama de casualidade, a casualidade, aquilo que acontece na estrutura não previsível das coisas, eles já sabem. Então eles estão projetando isso com milhares de anos de antecedência, eles já estão organizando todos os mecanismos, então é um escritório de projeto que a gente não faz nem ideia, tamanho do peso que eles têm que fazer, não é mesmo? É isso mesmo, e Kardec continua. As ocupações dos espíritos são incessantes? Ou seja, isso é constante, não tem um fim, não tem uma parada, não tem é incessante.
esse tipo de ocupação, a gente pode pensar, nós aqui encarnados, meu Deus, já pensou você ficar constantemente tô lá na empresa, eu tenho que ficar nessa ocupação 20 anos, 30 parar, anos, quero aposentar, não vejo a hora de ficar em casa dormindo, nunca tem fim, todo dia, toda semana, fazendo as mesmas coisas. Ai, eu já mereço aposentadoria. Será que esses espíritos superiores têm que fazer constantemente todas as coisas? Ou eles têm um períodozinho assim que ele já recebe de Deus uma condecoração? Sabe, cavalo velho? Antigamente, quando existia cavalaria com cavalos, né? Os cavalos, eles eram fogosos, jovens, violentos, ativos. Aí eles iam ficando cansados, então ficavam lá, eles eram colocados no pasto, deixa pastando lá. Já não davam mais trabalho para esses animais. Não queriam matá-los, porque eles eram muito queridos pela tropa, mas eles não podiam ser exigidos na frente de batalha, não podiam puxar carroça pesada, então eles ficavam ali já para esperar na velhice o tempo acabar com eles. Então, será que cavalo velho seriam esses espíritos superiores que trabalharam muito e agora Deus dá uma encostada ali, fica aí no desvio, descansando um pouquinho? Vamos ver o que os espíritos respondem a essa pergunta. O trabalho deles é incessante? Vamos ver, vamos lá. Incessantes, sim. Se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Então, Kardec diz, realmente é incessante sim, se nós levarmos em conta que esses espíritos elevados, eles viver pelo pensamento. Olha como eles têm essa capacidade, não é, luminosa, a mente muito ativa, então eles vivem pelo pensamento. E é diferente do que nós encontramos aqui na Terra. Não existe essa fadiga, esse cansaço do trabalho, nada disso, ao contrário. A gente vê que esses espíritos que têm esse pensamento constante, incessante, que trabalham nisso com constância, de uma certa forma eles se realizam naquilo que eles estão fazendo. Eles têm consciência de que estão sendo úteis e por isso eles sentem prazer nessa atividade. Primeiro ela realça que para o espírito que não tem o corpo, o trabalho não depende do corpo. Para todo ser vivo, ele vai aprender um dia que o trabalho é mental, é o pensamento que trabalha. E o corpo executa aquilo que o pensamento projetou. O corpo não sai fazendo sozinho. Quando você sai de casa de manhã, que você acorda, você não pergunta para o corpo, onde é que você quer ir hoje? E o corpo fala assim, eu quero ir no bar. E aí você vai pro bar. Não, eu quero ir no restaurante. E o corpo vai pro restaurante. E você diz, não, mas eu não queria ir no restaurante, eu queria ir para a escola. Mas o corpo que não. Você não pergunta para o corpo, não é o corpo que faz, é a sua mente, é você que planeja, você que diz, hoje é o dia de eu fazer tal coisa, e o corpo tem que ir. Hoje é o dia de eu ter que ir lá no mercado. Aí o corpo fala assim, mas tá chovendo, ou tá frio. Você fala, não, mas eu tenho que ir, você vai comigo, o que eu mando em você. Ou seja, a sua mente manda na ferramenta. Os espíritos superiores, quanto mais eles vão subindo na escala evolutiva, mais a vida é o pensamento. Eles trabalham pelo pensamento, eles não têm essas atribuições pesadas que o corpo humano impõe no nosso processo de expiação material, onde estamos, no mundo de prova e expiação. Então, o que acontece? Eles pensam e o seu pensamento plasma, mas isso é prazeroso. É prazeroso, sabe quando a dona de casa pensa, eu vou fazer um pão, ela arruma os ingredientes, ela compra, ela vai no mercado, ela traz a farinha, traz o ovo, traz o fermento, traz a manteiga, e ela vê a fórmula, ela vê lá a receita, ela tem trabalho, ela tem que amassar, tem que esperar a massa crescer, e depois que a massa está pronta, ela põe no forno, aí ela desfruta o prazer do cheiro do pão. Ai, que delícia, fui eu que fiz. Ela fica feliz. As pessoas vão chegar e falar, nossa, que cheiro gostoso, o que é isso? É o pão que eu acabei de tirar do forno. Coisa boa, prazerosa ver o outro gostar. E ver você ter feito uma coisa útil. Então, os espíritos superiores não sofrem pelo trabalho. Aliás, as pessoas que sofrem pelo trabalho,
elas não são pessoas que estão trabalhando, elas estão sofrendo. Por isso que Confúcio disse, faça o que você gosta, trabalhe no que você tem prazer e você não precisará trabalhar nem um dia na sua vida, porque você viverá do prazer de estar fazendo algo que você aprecia, que te abastece, que te dá felicidade. Então, é assim, em pleno tempo, aquilo que os espíritos realizam, pela resposta dessa pergunta. E agora nós vamos para o último slide de hoje, né, Solange? Vamos lá. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Kardec quer saber, os bons espíritos gostam do trabalho, mas e os espíritos inferiores, eles têm o mesmo ponto de vista? Vamos ver. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Você confia ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Cada um no seu quadrado. As pessoas comentam isso, né? Você não vai dar um trabalho muito responsável por um espírito que não tem capacidade de realizá-lo. Também os espíritos inferiores, eles estarão submetidos a essa limitação. Nós temos lá na parábola dos talentos, lembra do Evangelho? Parábola dos talentos. Temos lá o senhor que vai viajar e deixa para 3 dos seus servos 3 tarefas. Um ele dá 5 moedas, a outro ele dá 2 e ao outro ele dá 1, de acordo com suas capacidades. Está escrito isso. Então você já sabe que os espíritos também receberão de acordo com suas capacidades e poderão realizar dentro daquela capacidade algo daquilo que eles já estão podendo fazer. Então, os espíritos inferiores também têm tarefas que obviamente não são as dos espíritos superiores, mas eles poderão trabalhar em alguma atividade e poderão sentir-se felizes. Agora, naturalmente, aqueles que não gostam do trabalho, que são espíritos preguiçosos, vão achar ruim qualquer coisa que você mande fazer, não é? É aquele cara que você pede para fazer uma coisa e fala, não, agora eu não posso, agora eu estou ocupado. O que você está fazendo? Nada. É que eu já estou muito cansado de não fazer nada, então não posso assumir esse compromisso. Por isso que há um ditado que diz, quando você tem que pedir uma coisa para alguém, peça para a pessoa que está mais atarefada. Porque se ela falar que ela vai fazer, ela arruma um tempo e faz. Para quem não tem nada para fazer, ele vai sempre botar um pelinho e dizer, eu não posso. Porque ele não quer ter trabalho, não quer sair do sossego. Então, não esqueça, né? Não esqueça, nós mostramos um vídeo do nosso querido Núncio, lá de Torino, sobre a possibilidade de você apresentar seus trabalhos de filmografia ou de desenho animado para o terceiro festival de filmes A Vida Depois da Vida. Essa temática é muito útil e você pode ser uma das pessoas que se beneficie disso. Entre lá no site que ele aponta e se inscreva caso você queira fazer isso, mande o seu trabalho e você vai ter essa possibilidade de participar desse evento. Iluminando a consciência dos outros através da arte também, não é? Ocupação e missão dos espíritos encarnados, fazer o bem para os demais. Muito bem, um grande abraço a todos e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Tchau. Espiritismo sem mistério.